Seja bem-vindo a bordo a mais um Improváveis Cast. Hoje eu estou aqui falando com essa pessoa sensacional, ela que teve uma ideia em um momento de trazer o que as outras pessoas estão fazendo no empreendedorismo, o que cada pessoa tem de sua essência dentro dessa área do empreendedorismo, mas não foi tão fácil quanto parece quando ela começou. Então ela vai contar para a gente como foi esse desafio de criar uma revista do zero, sem ter formação em jornalismo, simplesmente por ter algo que queimava dentro do coração dela de falar assim, eu quero levar a história dessas pessoas para que as pessoas tomem o conhecimento de como que é isso. E é bem o que é o Improváveis Cast, é você trazer a história dos improváveis, das pessoas que pela lei da probabilística não estariam chegando onde chegaram, e é isso que ela vai ensinar, não só o que ela fez, mas como você pode fazer para chegar lá também. Então eu vou falar hoje aqui com a Elaine Julião. Oi, obrigada, Fabrício, pelo convite, viu? E aí, Elaine, o que torna você uma improvável? Olha, tem muitas coisas que me tornam uma improvável, viu? Eu comecei a fazer uma revista, como você falou, sem ser jornalista, né? Eu comecei a desenvolver um projeto editorial numa cidade do ABC Paulista, chamada Mauá, que na época já tinha algumas revistas, mas as revistas elas eram estilo catálogo, elas eram para trazer anúncios. E eu queria trazer histórias, e eu precisava de pessoas que pudessem compartilhar suas histórias comigo. E toda vez que eu ia conversar com essas pessoas, elas falavam assim, mas eu não sei falar sobre mim. E aí eu descobri que a gente sabe mais falar sobre o outro do que sobre a gente mesmo. E as pessoas não achavam suas histórias interessantes, elas estavam ali sobrevivendo do empreendedorismo. E eu queria que essas pessoas pudessem contar os altos e baixos, porque eu entendo que quando a gente conta uma história e a gente mostra as dificuldades, mas mostra o que fizemos para resolver, a gente está ensinando outras pessoas que podem estar passando por aquelas dificuldades naquele momento. E aí eu fui me especializar em storytelling, então hoje eu trabalho muito com isso, porque eu aprendi com aquelas pessoas a contar a história delas. Eu me pus a servir essas pessoas. Eu falava, não, tudo bem, vamos bater um papo aqui. E ali, quando eu entregava a história daquela pessoa, a Fabrícia falava, nossa, eu sou tudo isso. E eu falei, eu não menti em nenhum momento, eu só organizei as informações. E eu comecei a ver muito brilho no olho das pessoas, quando liam suas próprias histórias, da forma realmente de encantar e de colocar a situação da maneira que ela deve ser posicionada, né? Porque nós somos... Tem uma cultura aqui no Brasil, a gente nunca olha para dentro de casa, né? É verdade. A gente sempre olha externo. E também um outro momento de improvável foi produzir um evento, né? Eu queria produzir um evento numa cidade dormitório, as pessoas saem para trabalhar e voltam para dormir naquela cidade, poucas pessoas ficam ali e as que ficam estão sobrevivendo nos seus negócios. Então, eu fui produzir um evento num lugar onde não acontecia eventos, contratei uma pessoa que não era conhecida aos olhos daquelas pessoas, era conhecida no meu mundo, mas no mundo delas não era, então eu aprendi no percurso. E também, né, mais improvável ainda, quando eu fui vender meu carro, para não ter garantia de nada que eu iria recuperar aquele valor para poder fazer meu negócio acontecer. Mas eu não me arrependo de nada. Hoje faria tudo que eu fiz, claro, hoje com um pouco mais de cuidado em alguns momentos, porque para mim tudo era muito fácil. Eu olhava assim, isso aqui tá fácil, isso aqui tá fácil. E talvez por pensar assim, né, eu esteja aqui hoje. Porque se tudo eu colocasse um empecilho, talvez eu teria me desmotivado. Então, assim, a minha cidade, ninguém acreditava em mim, porque é uma cidade extremamente feudal, assim, as pessoas têm... É aquela cidade que tem dono, sabe? As pessoas que fundaram a cidade se sentem donas dela. Então, eu era extremamente criticada. Imagina que isso vai acontecer, quem é ela? Ela não tem dinheiro para isso, porque as pessoas julgam a gente pelo dinheiro que a gente não tem, né? Eu já passei muito por isso, porque eu vim do interior também, né? Eu vim de Erechim, interior do Rio Grande do Sul, e lá acontecia muito isso. Qualquer coisa que você quisesse fazer de diferente, principalmente se fosse relacionado a evento, se fosse relacionado a você trazer algo de empreendedorismo, algo que envolvesse empresas, a primeira pergunta que era feita era de que família você vem, quem é você para fazer isso? E eu acho legal que você falou dessa questão de você ser chamado para alguma coisa, né? Fazer algo de diferente do que está sendo feito. E eu fui, por estar estudando neurociências cognitivas nos Estados Unidos, eu fui indicado para participar de uma palestra que é feita para advogados. E eles têm esse encontro que é um encontro mundial.
E quando eu fui chamado para falar lá também, eu passei por o que você acabou de citar aqui. Quando eles pediram para eu passar o descritivo, né, de quais eram as minhas formações, o que eu era e o que eu estava desenvolvendo na área do branding, e eu assustei quando eu fui anunciado para a palestra. Bem como você falou da revista, porque a pessoa começou a falar, Fabrício Moresco é assim, assim, e tem formação nisso, e passou por isso, contou toda a história. Mas não foi simplesmente só falar pontualmente daquela maneira fria quem era o Fabrício, mas todo o storytelling do que eu vivi como história de vida. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse teu diferencial, né? Como que é você ter essa ideia de, não é exatamente ir contra, né? Porque às vezes a pessoa fala, você está indo contra a maré, contra o que os outros estão fazendo. Não, é fazer diferente, que é justamente o empreendedorismo, né? É fazer diferente no lugar onde as pessoas não sabiam o que eu estava querendo fazer. Então, porque assim, eu poderia ter feito isso em qualquer outra cidade, mas eu escolhi uma cidade muito pequena para começar. E contar o storytelling, ele tem que ter uma essência, né? As histórias, todo mundo tem uma essência. E o dia a dia faz a gente ficar extremamente frio e prático. Isso é verdade. Né? A gente está cada vez... A tecnologia faz a gente ser muito prático. Às vezes a gente nem responde uma mensagem, a gente manda um emotion. Ok, entendeu? Então, assim, cada dia mais nós estamos práticos. E o storytelling não pode ser prático. O storytelling, ele tem que trazer a essência. Você tem que estar lendo aquele texto, ou você tem que estar escutando aquele áudio, e você tem que se sentir pertencendo àquilo. Então, a gente sempre tem que trazer os elementos da comunicação de aproximação. A pessoa tem que se aproximar daquela história. Ela tem que falar, caramba, eu também passei por isso. Então, pequenos detalhes que para o outro é bobeira, para muitos, no storytelling não é. Vou dar o exemplo tem uma passagem da minha vida onde eu conto nas minhas palestras que em determinado momento eu vendi meu carro. Até vender o carro, ok. Eu vendo, você vende, qualquer pessoa vende. Mas aí logo em seguida eu falo, e o meu filho, que dependia do carro para ir para a escola, num maior conforto, ele ficou chateado. E para uma mãe deixar um filho chateado não é fácil. Com certeza. Ainda mais a mãe que trabalha fora, tudo que a gente quer é nosso filho no conforto. E além do meu filho ficar chateado, eu ainda coloco, né? Eu falo, meu filho olhou pra mim e falou, minha mãe tá se achando a Mulher Maravilha. Minha mãe ficou doida, né? Dona Elaine. Ele ainda usava, Dona Elaine enlouqueceu. Você comprovou na prática, então, a famosa história que as primeiras pessoas que não vão acreditar que vai dar certo é a família. E quando eu conto isso na minha palestra, tem um monte de mãe sentada que fala, meu filho tá achando que eu tô louca, olha. O filho dela também achou que tava louca, né? E aí eu sempre trago, eu falo, olha, se as pessoas estão te achando louca nesse momento, hoje, 5 anos depois, as pessoas falam, nossa, como você foi visionária de vender o carro, né? Então eu falo, calma que o seu visionário vai chegar, o seu louca já chegou, tá tudo bem. Né? Então, as pessoas, elas falam, poxa, eu tô passando por isso. Então, elas se conectam. Porque vender o carro, qualquer pessoa vende. Mas vender o carro, o filho falar pra você que você ficou louca, que agora ele tem que ir pra escola, mostrar a dor do filho, que tem que ir pra escola a pé. Né? Sem o carro, a mãe que tá ali, ela fala, poxa, eu tô passando por isso. Né? Ou a mãe que separou do marido, que tá tendo agora aquele momento de reeducar o filho sozinha. E eu passei por tudo isso. Então, isso é conectar. Mas eu poderia parar a história, então eu vendi o carro para poder pagar um palestrante. Mas não teria a mesma conexão de vendi o carro, meu filho ficou chateado, tal, e vou pagar o palestrante. Então, o storytelling ele tem que trazer isso. Ele tem que trazer a essência, ele tem que trazer esse senso de pertencimento. E aí as pessoas olham e falam, poxa, Elaine, tive que vender o meu carro, passei pelo que você passou. Elas começam a fazer parte daquela tribo. Tribo de pessoas loucas que estão a caminho de ser visionárias, entendeu? Então, isso conecta. Só que naquele momento na cidade, as pessoas só tinham ideia disso quando eu mostrava a história delas. Porque para elas estavam práticas. E eu forçava elas contarem os detalhes. E aí foi saindo uma história mais linda que a outra. Então, isso me proporcionou a depois fazer um evento com o Max. O Max ia até aquela cidade, fazer uma noite histórica para Mauá. E o Max falou, Elaine, você é uma revista tão boa, por que você tá só aqui? E aí eu falei para ele, porque eu nasci para ser a melhor revista da minha cidade. Você já tinha essa convicção dentro de você de que isso ia se tornar, que era? Sim, para mim a revista, quando eu criei a revista em Mauá, era realmente para dar voz aos empreendedores da cidade de Mauá. E aí o Max falou assim, tá, mas você já é boa. Agora você pode ser bom onde você quiser.
E aí ele falou, olha as cidades do lado, Santo André, São Caetano, olha as outras cidades. E aquilo fez com que eu olhasse e falasse, poxa, será que ele tá falando porque eu paguei pra ele vir aqui? Ou será que eu realmente sou boa? Porque a gente, né, vem sempre o sabotador, né? Isso é verdade. Quem nunca teve um sabotador, por Isso favor. é verdade. Eu falo muito, inclusive, da questão de você lembrar das pessoas que foram teus patrocinadores. Mas como a gente ainda falava anteriormente, não o patrocinador financeiro, não quem pagou para você fazer alguma coisa, mas aquela pessoa que naquele momento que ninguém acreditava em você, ela foi aquela voz que falou assim, Elaine, eu acredito em você, vai dar certo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque, e eu costumo... Nossa, ufa, pelo menos alguém acreditou no que eu tô aqui. E a gente acaba reclamando muito da família, né? E ali também foi um aprendizado, porque assim, o que eu descobri, Fabrício? A família nos ama muito. Com certeza. E por ela nos amar muito, elas estão acostumadas com uma zona de conforto. E quando a gente se desafia, quando você larga... Eu larguei meu emprego corporativo para poder empreender. E quando você larga uma estabilidade, porque para eles é uma estabilidade. Quando eu saí da minha casa própria para vir morar no centro da cidade, num apartamento minúsculo, para eu não precisar depender de carro, porque eu tinha vendido o carro, então eu precisava andar a pé. E aí eu deixei minha casa alugada, né, num bairro, e com o valor do aluguel de lá, eu aluguei um apartamento minúsculo, muito menor. Minha casa tinha 9 cômodos, um quarto para cada filho. Tenho 2 filhos. E de repente eu vim morar num apartamento onde os filhos tiveram que ficar num quarto só. Né? Numa estrutura, uma cozinha pequenininha, um quarto pequenininho. Mas eu precisava estar ali para realizar meu sonho. E a família acha que você enlouqueceu, né? Aproveitando isso que você falou, eu queria que você contasse um pouco justamente como é que é você lidar com isso, com esse sentimento, com esse... Em algum momento veio medo, veio dúvida sobre você, de falar assim, cara, eu tinha uma vida muito estável e agora eu tô nisso aqui, nesse lugar apertado, nesse apartamento pequeno. As pessoas olham para mim e falam assim, poxa, o que você foi fazer? Olha, eu tive que lidar mais o ego. Eu vou falar pelo ego, porque assim, eu tinha na época minha casa própria, um quarto para cada filho, uma área de churrasqueira, um carro bom. Aí, de repente, você tem tudo aquilo. O carro você tem que fazer dinheiro. A sua casa de 2 andares, você aluga a parte de baixo, fecha, aluga as 2 partes, né, em cima e embaixo, faz 2 casas para você pagar com o dinheiro dessas 2 casas um apartamento de... Sei lá, a minha casa tinha 100 e poucos metros quadrados, eu vim para um apartamento de 58. Tipo, menos da metade do que tinha a minha casa, que era gigante. E aí você vai para um apartamento minúsculo, você tira o seu filho do conforto. Claro que no primeiro momento você fala, poxa, eu tô regredindo. Porque é um ego. Só que, o que eu pensei? E aí foi uma coisa muito de emocional meu. É um passo para trás para eu poder dar vários para frente. Então eu levei aquilo como um desafio, sabe, para mim. Só que eu precisei chorar muito sozinha durante muito tempo, porque os meus filhos não acreditam. Eu não conseguia discutir com uma criança. Na época o Murilo tinha 12 anos e a Rafa tinha 10. Então, eu não conseguia discutir com crianças, porque era o meu sonho, não o sonho deles. Com certeza, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, principalmente para você que está ouvindo. Muitas vezes não é que a pessoa que está te ouvindo, ela não acredita em você, ela não concorda ou ela está torcendo contra. Mas é que o que você contempla, o que é o teu sonho, o que você acredita, o que você enxerga, ela não consegue ver. Exatamente. Ela não consegue se colocar dentro desse projeto. Exatamente. Quando eu deixei o mercado da aviação depois de 31 anos para viver o empreendedorismo, para trazer para as pessoas algo que eu acredito, as pessoas olhavam para mim e falaram, cara, você doidou, você está afetado pela pandemia. Teve amigas próximas que falaram assim, você está passando necessidade? Está acontecendo alguma coisa? Porque, de repente, você deixa de frequentar os lugares que você frequentava porque você não tem como pagar. Você precisa juntar todo aquele dinheiro e colocar no seu negócio. Então, para mim, foi muito desafiador. Pro meu ego, pro ego material, foi muito difícil. Só que o que eu fiz? Eu chorei muito sozinha por não discutir com as crianças, porque eles não iam ter maturidade para entender. Eu deixei com que eles ficassem pensando ali naquele momento o que eles estavam pensando. Eu falei, o meu resultado vai fazer barulho. Não é a minha verbalização, é o meu resultado. E
Um pouco tempo depois, alguns meses depois, quando o Max Guerin veio para a cidade e que a gente fez aquele evento e que me posicionou diferente na cidade, o evento ele não deu lucro. Eu fiquei com prejuízo do evento. Só que o meu prejuízo foi financeiro, porque a minha autoridade foi gigantesca. O meu lucro da autoridade foi fantástico. E isso me fez aumentar a revista para as outras cidades. Depois eu fui fazer outro evento, contratei o Geraldo Rufino. O Geraldo veio também para Santo André e foi no município do lado. E nesse dia, olha que lindo, quando a minha família já estava começando assim, acho que não é tão ruim assim. Mas ainda não tinha dado o braço a torcer. E aí eu vi que eu estava fazendo eles acharem que era ruim. Por quê? Quando eu ia visitar minha mãe, a minha mãe me via com olheira, cansada. Falava, filha, para com isso, tá trabalhando tanto, você não tem dinheiro. Então, volta para cá, seu pai pode ficar com você aqui dentro, as crianças, a gente tem uma vida tranquila. E aí eu falava, Senhor, minha mãe não apoia. Só que não é minha mãe que estava me apoiando. Eu estava mostrando para ela a minha fraqueza. Então, o que eu fiz? Eu parei de mostrar essa fraqueza. Toda vez que eu ia visitar meus pais, eu estava incrível. Mesmo que por dentro eu estivesse destruída, eu não compartilhava mais aquela destruição. Porque eu estava vendo que eles estavam preocupados. E aí é onde eles querem cuidar de você e eles vêm com todos os argumentos para te desmotivar. Porque na cabeça deles, eles estão te ajudando. Então, existe o mapa de mundo do outro, existe o seu mapa de mundo. E aí eu preferi não compartilhar mais meu mapa com ninguém. Eu me fechei e no meu silêncio eu ganhei uma força gigantesca e comecei a trabalhar. E aí o meu resultado explodiu. E aí, quando eu fiz o evento do Geraldo Rufino, que foi em junho de 2018. Imagina, eu comecei em março de 2017. Caramba, já faz todo esse tempo. Em março de Uau. 2017 eu comecei. Em outubro de 2017 eu contratei o Max Geringer. Em junho de 2018 eu fiz o evento do Geraldo Rufino. E naquele evento eu recebi uma ligação uma semana antes do evento de um empresário que estava lá em Maceió e falou assim, Elaine, eu vou para o seu evento e o Rick Chester, aquele rapaz que acabou de fazer o vídeo da água, ele tá aqui em Maceió e o sonho dele é conhecer o Geraldo Rufino. Eu posso levar o Rick Chester pro seu evento? Uau! Aí eu falei assim, mas ele vai me cobrar muito, porque, né, o evento tá se pagando e tal. E aí ele falou assim, não, Elaine, ele ainda não tá cobrando pra palestra. Eu vou pagar o aéreo dele, você paga o hotel? Eu falei, pago o hotel, eu tenho dinheiro pra pagar. E aí ele trouxe o Rick até na época eles compraram um aéreo para Campinas, precisou uma amiga minha buscar o Rick em Campinas. E aí o Rick veio para Santo André naquela noite, e eu tenho isso filmado, o Rick conhecendo o Geraldo Rufino pela primeira vez, sabe? E naquele dia o Rick Chester olhou para mim e falou assim, eu vou ser capa dessa revista. Eu falei, não vai demorar, Rick. E a gente virou super amigo, né? Hoje o Rick é meu amigo de família, mesmo a gente viaja juntos. E aí, o que aconteceu? O Rick, isso era junho, quando foi outubro do mesmo ano, outubro de 2018, setembro de 2018, a Pequenas Empresas, a revista da Editora Abril, fez uma reportagem pequenininha do Rick. E o Rick ficou tão feliz com aquela reportagem, eu falei, nossa, se ele tá feliz com uma reportagem dessa, imagina quando ele for capa. Aí veio, outubro é mês do empreendedor de pequeno negócio. Vamos fazer a reportagem do Rick. Liguei pro Rick, né, eu tinha o WhatsApp dele, liguei pra ele. Falei, Rick, você aceita ser capa da Empreenda? Aí o Rick falou assim pra mim, claro, mas agora eu tenho uma empresária, tem que ver com ela. Ligou pra moça, a moça já me ligou, já agendou data, fizemos foto, maquiagem. A primeira capa de revista que o Rick Chester fez foi a minha. Sério? E Deus é tão maravilhoso. O que aconteceu? No mês de outubro, ficou pronto a revista e o livro Pega a Visão. Primeiro livro que ele publicou. Não, esse Pega a Visão, cara, você vê, eu acabei de falar sobre essa questão de visão. E eu nunca me interessei pelo bordão de nenhuma pessoa. Só que a do Rick, eu falo direto, eu falei, poxa, eu queria ter tido esse bordão. Pega a visão, pega a visão. Eu acho tão natural e tão poderoso. O Rick é genuíno. Eu vou te apresentá-lo, ele é genuíno. E nesse momento, o que aconteceu? O Rick, eu nunca pedi nada pro Rick. Nós somos amigos, assim, de conversar à toa no WhatsApp, quando ele tem tempo, né? E aí o Rick falou assim pra mim, ele ficou muito grato pela capa da revista. Imagino. E toda live. A simplicidade dele, assim, é uma pessoa de alto poder, ele assim, de transformação, mas ele é sensacional. Super simples. E toda live que o Rick abria, né, nas redes sociais, ele colocava o livro numa mão, mostrava meu livro, e a revista que eu fui capa, e o meu livro, e a revista que eu fui capa. Que e orgulho. Aí, aquela revista que tava só em Santo André, São Caetano, Mauá, naquela região, de repente o Brasil começou a entrar no meu Instagram e falava assim, eu fui na banca e não tem revista do Rick.
Quando vai chegar na banca? Falei, gente, mas a revista não tá na banca. Ela é distribuída aqui. Foi aí que eu vi, tem gente querendo comprar a revista. Porque até então eu distribuía gratuitamente, né? Aí eu tinha um amigo meu que fazia site. Eu falei, você precisa mudar meu site. Ele que tinha feito meu site, né? Eu falei, olha, você precisa mudar meu site para colocar um meio de pagamento. Aí me cadastrei lá no meio de pagamento. E eu falava assim, mandava o link para o pessoal. Paga aqui que eu vou mandar para você no correio. E eu vendi muita revista do Rick. Vendi muita revista. Quando foi no mês de novembro, eu já tinha agendado para fazer a capa da Cris Arcangeli. A capa da Cris Arcangeli foi 100% vendida. Eu não tenho revista nem para mim. E ela é uma mulher muito querida, né? Sensacional. Super poderosa no empreendedorismo, mas é uma pessoa super aproximável, né? Sensacional. Todas as pessoas que já tiveram contato com ela falaram, nossa, eu gravei, a Fabi gravou comigo um podcast também, né? E aí ela estava me falando do contato dela com a Cris naquele dia. Ele falou assim, nossa, eu não acreditei, eu não atingi o que eu queria, que ela foi para fazer um pitch de vendas, de levar um projeto dela para a Cris, mas a Cris falou assim, não, nesse momento você não está pronto, mas eu vou levar você para esse próximo nível, que é você chegar onde você verdadeiramente quer chegar. Então ela é super grata porque ela falou, foi um momento de conexão, que nem você falou com o Rick. Em nenhum momento ela ficou vendo só a parte financeira, tipo, olha, entra no meu programa, eu vou te cobrar tanto e eu vou te levar lá. Ela falou, não, eu vou te ajudar, porque sentiu que era genuíno. Não, foi fantástico, assim, eu fui entrevistar a Cris, tem o áudio dela até hoje da entrevista, eu guardo isso como relíquias, né, são minhas relíquias, esses áudios. Eu guardaria também. E aí, fiz a capa da Cris Arcangeli, quando eu tava a revista da Cris circulando, um mês depois do Rick, o Rick Chester me liga. E aí o Rick fala assim, Elaine, pega a visão, tem uma notícia boa e uma notícia ruim pra você. Eu falei, senhor, o que eu fiz, né? Porque agora sim, a glória é grande, mas o prejuízo é grande também, aumenta na mesma proporção, né? Movimento errado, você já... Aí eu falei, pronto, o que eu fiz, né? O Rick falou assim, tá sentada? Aí sentei, ele falou assim, ó, Flávio Augusto quer ser capa da Empreende. Eu, oi? Flávio quem? Aí ele falou assim, Flávio adorou a revista e falou que se você quiser ele vai ser capa, porque o meu sonho era conhecer o Flávio. Meu sonho. E eu contei isso pro Rick, meu sonho é conhecer o Flávio. Nossa, o dia que o Flávio for capa da Empreenda, eu zerei a vida, falei, né? E aí... E é outra pessoa que é muito simples, né? Sensacional. É outra pessoa que você conhece pessoalmente, você fala assim, cara, como é que pode ser tão simples? Nossa, eu já tive algumas vezes com o Flávio, já posso falar que tive algumas vezes com o Flávio, sensacional. E aí, naquele dia, eu chorava, né? Ele falou assim, só que tem um problema, você tem que colocar 5.000 revistas no Powerhouse Brasil. Eu fazia 5.000 impressos na época. Eu falei, gente... Você tinha que colocar só lá 5.000, porque ia ter 5.000 pessoas no dia 4 de janeiro de 2019. E a gente Você vê, eu não sabia que o Powerhouse reunia tantas pessoas. Já tinha ouvido falar, já acompanhei o evento, mas não sabia que chegava a tantas pessoas. E aí, faltava um mês, Fabrício. Falei, tá bom, eu não sei da onde eu tirar dinheiro não, mas eu sabia que ia... E ali eu vi o poder de uma marca, de um influencer, porque eu ligava para umas pessoas, fazer a revista do Flávio. Ele vai folhear a revista e você vai estar lá. E aí as pessoas começaram a comprar a mídia para poder estar na revista que o Flávio seria capa. E foi ótimo, fiz a revista do Flávio, levei pro Powerhouse, passei um dia indo de Mauá até na época ele era no Citibank, agora acho que é Unimed Bank, mudou o nome. Mas é aqui em São Paulo, né? Então, dava 1 hora da minha redação até lá. Então, fiz 2 viagens, porque não cabe, né, 5.000 revistas num carro, né, gente? Então, assim, fiz 2 viagens com o carro totalmente lotado de revista, levamos pra lá. Foi lindo. No dia eu imagino o orgulho, né, de você andando com aquela quantidade de revistas. E no dia do evento, vendo as pessoas receberem o kit, todo mundo folheando a revista do Flávio. Nossa, eu falei, já zerei a vida, né? Tirei a foto com o Flávio, com a revista, o Flávio agradeceu, falou, parabéns, seu trabalho. Eu falei, nossa, ele tá me dando parabéns, né? Nossa. Então foi lindo. E ali começou uma nova trajetória, porque aí eu comecei a receber ligações assim, de José Roberto Marques, perguntando como que faz para ser capa da revista, Alfredo Soares, Bruno Pinheiro... Grandes nomes do mercado começaram a ligar, perguntando da revista, como que fazia para aparecer na revista. Gente, né? As pessoas querem estar nessa revista agora, então... Algo que você já tinha visualizado, mas
até então não imaginou que fosse tão Eu rápido. não tinha ideia da proporção desse veículo de comunicação. Aí eu liguei, eu lembro que nesse momento eu falei, gente, o que será? Será que eu sou uma mentira? Porque você começa, por você se Famosa achar tão... síndrome do impostor, né? Você achar que no nível que você chegou, poxa... E aí é onde vem o negócio do improvável, porque todo mundo falava, imagina, não vai sair do lugar, né? E aí, de repente, você fala, meu Deus, eu tô recebendo ligação de quem mesmo, né? Então, é natural vir a síndrome do impostor. E eu lembro, eu tinha o contato de uma diretora de redação da Editora Abril, só que eu só tinha o e-mail dela, não tinha telefone. Eu entrei no meu e-mail, mandei para ela. Falei, olha, meu nome é fulana, conheci você num evento de mulheres que acontecia, chamado Escola de Você. Te conheci naquele momento, eu sei que você tá na edição da revista Cláudia. E eu contei um pouquinho da revista e falei assim, só que eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô sendo muito sincera, porque eu não sou jornalista, lembra? Ah, verdade! Eu sou marqueteira. Então, eu tenho faculdade de administração, tenho faculdade de marketing, tenho pós em marketing digital e tenho uma pós em empreendedorismo e inovação. Mas eu não tenho faculdade de jornalismo. E, de repente, um ano depois que eu tinha criado um projeto, eu tinha chamado uma atenção pelo modo negócio. Só que agora não dava mais para eu ser amadora, né? Eu tinha que realmente me profissionalizar. E aí eu fui, mandei esse e-mail para ela. Inesperadamente, ela me respondeu o e-mail, me convidando para tomar um café com ela. Porque ela já tinha visto a revista. E ela era o que na revista Caras? Editora-chefe da revista Cláudia. Ah, da revista Cláudia. Uma das maiores revistas femininas do país. Sim, sem dúvida. Né? E ali ela me chamou para tomar... A Guta Nascimento, beijo, Guta, te amo. E aí a Guta me chamou para tomar um café com ela, Fabrício. Aí fui. Na época eu levei o rapaz que fazia designer comigo. Fomos até a Editora Abril. E ela me deu uma atenção gigantesca. Ela falou, Lene, já conheço o projeto. E ela falou assim, eu não sei como, mas alguém me mostrou a sua revista. E ela falou assim, você achou o Oceano Azul. Não, e você vê, para você que está assistindo aqui agora, a diferença que faz quando você acredita em você. Você visualizar e em pouco tempo, muito menos tempo do que você imaginava, você está sentado com a Guta da revista Cláudia e ter esse resultado tão fantástico em relação ao que você estava fazendo. E eu queria aproveitar e perguntar uma coisa antes de você contar daqui para frente como é que foi essa conversa com a Guta, porque você falou de inúmeras pessoas de grande autoridade e relevância que tiveram na revista e eu vi que você teve uma conterrânea minha, com a Ana Hickman. E eu queria que você falasse um pouco como é que foi, porque eu fiquei quase 8 anos fora do país e não acompanhei. Então, eu queria ver como é que foi nesse momento. A revista da Ana foi antes da revista do Rick Chester. Um empresário, a Ana estava começando, porque até então a gente conhece a Ana como apresentadora de TV. Né? Sim, sem dúvida, mas eu sei que ela tem uma carreira no empreendedorismo de várias coisas. Eu até nem sei todas as coisas, né? E o que acontece? Existe, né, uma vertente do empreendedorismo de trabalhar famosos. Então, vamos supor, eu tenho uma ideia de uma academia de ginástica, mas eu sozinho sou a Elaine Julião. Eu, com a Ana Hickman, já sou uma empreendedora valiosíssima. Então, o que acontece? Você pega parte do seu negócio e entrega para a autoridade de outra pessoa. Então, a pessoa não precisa ser sua sócia financeira, ela é sua sócia de imagem. Ela passa a ser a cara do seu negócio. E isso é uma modalidade de negócio. E aí a Ana começou a entrar como empreendedora, sócia empreendedora de alguns projetos. E o Sidney Calais, que foi o responsável por criar a Embeleze, hoje ele já deixou isso para o Semenzato, ele era sócio do Semenzato, né? Então o Sidney, quando ele vendeu toda essa parte dele para o Semenzato, ele precisou ficar 2 anos sem operar. Não sabia disso. O Semenzato eu até conheci, mas o Sidney eu não cheguei a conhecer. Ele vendeu a Embeleze, ele que criou, e quando ele vendeu para o Semenzato, ele precisou ficar 2 anos fora. E depois que termina esse contrato, né, que você não pode operar no mesmo mercado por 2 anos, ele voltou com força total e montou uma holding, a Calais. E ali ele começou a intermediar, trazer pessoas famosas para negócios promissores. E aí ele trouxe a Ana Hickman para a escola de educação ligada à estética,
Depois ele trouxe a Ana Hickman para a parte de odontologia. Então, hoje a Ana Hickman tem vários negócios, assim como a Sabrina é sócia de uma clínica odontológica, assim como o rapaz do Skank é sócio de uma academia de ginástica, etc. Escolas de inglês e muitos outros. Então, é natural. A Xuxa é sócia da Espaço Laser. A Xuxa não montou a Espaço Laser. Tem um empreendedor que tinha um negócio, quando trouxe a imagem da Xuxa, se tornou algo franqueável e as pessoas querem. Então, é uma modalidade. Foi aí que eu fiz a Ana Hickman, que foi sensacional. Conheci, fui numa inauguração dela. Que mulher enorme. É grande, Linda. né? A próxima coisa que a gente perguntar era isso. Tem um Tem uma amigo meu foto que ele é minha. muito alto e é gaúcho também. E aí um dia ele cruzou com a Ana, justamente por a gente estar em Porto Alegre, né? E vindo para São Paulo. Ele falou, cara, Ela eu passei é muito do lado, alta. ela é mais alta do que eu. Eu falei, não pode, cara. E Ela é muito alta. eu tava de salto, eu tenho uma foto, eu vou te mandar. Eu tava de salto, eu não cheguei aqui nos seios da Ana, assim, tipo, não dava. Ela é muito alta, ela é linda, simpaticíssima, assim, foi muito bom fazer aquela capa. E eu acho interessante também falar sobre uma coisa que você falou que eu acho que é bacana para as pessoas entenderem esse processo. O quanto você contar essas histórias e conectar com pessoas, você percebe o quanto o empreendedorismo está numa fase muito expandida no Brasil, mas que ela fica meio que nos bastidores. Então, tem muitas pessoas que estão comprometidas, muitas pessoas que estão investindo, muitas pessoas que aprenderam, que nem ela, por exemplo, eu já tenho autoridade numa área, mas eu não tenho o know-how na produção, ou na criação, ou na gestão, e você faz esse tipo de parcerias. Eu acho que a grande sacada da revista Empreenda é você trazer isso para que as pessoas, para que torne conhecido não só os empreendedores que fazem sucesso, mas que leve pessoas a se inspirarem a acreditar no empreendedorismo. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque da Empreenda você seguiu para outras frentes com a Empreenda também, né? Exatamente. Queria que você falasse como que foi. Quando eu encontrei, porque assim, o que acontece? Eu entendi que eu estava, como a Guta mesmo disse, que eu estava, eu tinha encontrado meu oceano azul. O que é esse oceano azul que as pessoas falam? Você está navegando praticamente sozinha. Você tem um espaço para desbravar. Porque enquanto as outras revistas estavam indo para a banca, trazendo sempre, competindo com as mesmas notícias, eu estava criando um veículo com alto senso de pertencimento do empreendedor de pequeno negócio e com alto senso, eu despertei a vontade de grandes nomes de estarem ali, porque eu estou trabalhando a autoridade dessas pessoas. E aí eu faço a ponte entre quem quer muito ser como essa pessoa e essa pessoa que quer muito que essa pessoa conheça. Então, a Empreenda se tornou essa ponte. E ali eu vi que eu tinha um nicho de pessoas apaixonadas por quererem ter seu negócio próprio. Mas de você ser apaixonado a ser um empreendedor, a um aspirante empreendedor, a você realmente empreender de fato, tem um caminho cheio de altos e baixos, com muitas pedras, com muitos desafios. Eu não romantizo o empreendedorismo de forma nenhuma, tá? Eu falo pra você, você vai amar empreender, desde que você esteja pronto para jogar um jogo desafiador, nível hard, assim. E ali eu vi que eu tinha realmente uma autoridade, eu tinha criado uma autoridade para poder fazer isso. Então, a própria Empreenda, o evento que a Empreenda faz é um produto hoje. As imersões que a Empreenda faz é um produto. A revista Esportes, que já é uma segunda revista, é outro produto. Mas tudo muito relacionado. Por sinal, tem que aproveitar aqui, né? Eu ganhei novinha essa capa. Novinha, ó. Primeira edição. Edmilson, primeira edição. Tive a honra de ser presenteado e tá fantástica, realmente, essa edição. Então, assim, e da mesma forma que existem pessoas que têm como investir no seu negócio financeiramente, tem pessoas que não vão pôr o dinheiro financeiramente, mas vão atrelar a imagem dela. E ali você faz isso escalar. Então, tem muitas formas de você realmente levar o seu negócio para frente. Só que o empreendedor, se ele está trabalhando muito com ego, é meu negócio, é minha estrutura, é meu filho, cuidado, porque não é sobre você, é sobre quem você transforma. Cara, eu acho que isso é a parte mais importante de se ter consciência. É sobre o quanto você está gerando de transformação. Isso aí. E a gente falava ainda sobre eu ter atuado mais de 30 anos na aviação. O que me levou a sair de uma indústria que é uma indústria que remunera muito bem. Eu estava num país que a gente daqui a pouco até vai falar sobre isso, sobre o Catar. Morei quase 8 anos no Catar.
E só que chegou um momento que eu percebi que eu queria mais do que isso. Eu queria transformar a vida de pessoas. Eu queria ensinar as pessoas a fazer todo esse processo de transição e se tornar mais fortes emocionalmente. O quanto você percebe que para você o controle mental, a conexão com Deus, essa condição de você ter o que eu chamo de a mente blindada do aviador de elite, faz a diferença quando você está empreendendo, para você conseguir continuar em dias que às vezes você, se você deixar relaxar, você fala assim, cara, eu não vou conseguir. Às vezes você respira e fala, não. Total mais diferença. Uma mente blindada é o que o empreendedor precisa. Só que essa mente blindada não nasce com você. Porque Exato. nós nascemos limpinhos para todas as informações que vêm até a gente. E dependendo da família que nós somos agraciados, tem famílias que têm uma mentalidade um pouco mais cheia de crenças, né? Ou dogmas religiosos. Tem gente aqui no Brasil que acha que ganhar dinheiro é pecado. Ok, Isso é um verdade. dogma religioso, é uma crença. Ok, a gente respeita, mas quando você quer ter um negócio, primeira coisa, esse dogma religioso não pode te acompanhar. Não, isso até me lembra, às vezes, nas minhas mentorias, eu ensino isso. É uma das coisas que você tem que destravar, remover o pino do controle de voo da pessoa, né? Porque a gente usa na aviação um pino, né? Você Sim. coloca o pino de controle para evitar que o avião seja danificado em momento de tempestade, quando ele está no chão. Então, às vezes, a pessoa colocou um pino em você e você fica travado, você não consegue fazer. Eu falo, não é ganância. Ganância é quando você quer ganhar de qualquer forma o dinheiro pelo dinheiro. A ambição é quando você quer levar a transformação, crescer e exponencializar, como foram essas inúmeras pessoas que você está trazendo, né? Como é que é você destravar isso na mente da pessoa e de falar, olha, você pode prosperar, não é vergonha, não é pecado ser próspero. Ainda hoje existem alguns ditados populares dentro das famílias que assim, só tem 2 chances de ser rico, ou nascer rico ou casar com alguém rico. Verdade. Entendeu? Então as pessoas crescem ouvindo Ninguém isso. considera o empreendedorismo como uma opção. Entendeu? Então as pessoas, elas ainda vivem e respiram isso nos lares brasileiros. Então sempre tem aquela coisa, por mais que a pessoa, eu conheço muitas pessoas que estudam pra caramba, leem pra caramba, elas só esquecem de aplicar, de colocar em prática o que elas aprendem. Porque a partir do momento que você tá vendo que realmente a sua mente tem que ser uma mente aberta a todas as informações, nós temos que pensar por nós mesmos, então assim, isso aqui deu errado para fulano. Ok, é um sinal, mas traz para dentro de casa, testa você, né? Analisa dentro do seu contexto, porque, Fabrício, cada um tem sua receita. Você tem a sua receita que pode ser que 3 colheres de farinha funcione, na minha 2 funcionam. De novo, é o seu mapa de mundo, é o meu mapa de mundo, é a transformação que eu vou causar nesse cliente dentro desse contexto. Então, eu não posso levar a verdade do outro para minha verdade e simplesmente, fulano deu errado, eu vou parar porque eu vou dar errado. Então, isso é você ter uma mente realmente travada. Agora, a mente expandida é aquela mente que está buscando coisas novas, que acredita nas pessoas, traz para dentro de casa, testa e fala, poxa, essa aqui até a página 2 funciona, daqui para cá é um personagem, então eu vou ficar de olho. Cara, eu achei excelente que você falou do testar, porque eu falo muito para as pessoas, elas utilizarem 3 conceitos, que o pessoal fala que esse conceito surgiu lá no Vale do Silício. Se todo esse conceito do jeito que eu falo, eu não sei. Mas eu sempre falo, fale rápido, fale barato e fale muito. Porque na tradução do inglês seria falhar. Mas eu falo para a pessoa, não é falhar, é errar. Porque você erra rápido, erra barato e erra muito. Você só vai falhar se você desistir no meio do caminho. Se você fizer como o Thomas Edison, que foi mais de 1000 vezes que ele aplicou algo até ter certeza que ele ia chegar onde ele chegou, para ele mesmo as pessoas falaram, né? Você falhou em todos. Ele falou, não, eu descobri mais de 1000 maneiras de como não fazer a lâmpada. Exatamente. Agora, eu já sei que daqui para frente... E é essa visão. Porque assim, eu fui pro Vale, igual você falou, eu fiz uma imersão no Vale do Silício. E eu lembro de quando eu tava no Vale, eu fui visitar Facebook, Instagram, eu fui visitar Airbnb, eu fui visitar Twitter, eu fui visitar Evernote, LinkedIn, eu fui visitar Salesforce. Nossa, eu fui visitar grandes empresas ali. E olha só, em todos os lugares que eu passei, a falha é extremamente importante. Então, eles passaram, porque assim, ninguém investe em alguém que ainda não deu errado. Você realmente, porque se você não tá dando errado, porque você não tá testando, você não tá validando.
o erro, a mente da pessoa que quer dar certo, ela tem que olhar o erro por uma forma de aprendizado. Só que, de novo, erra barato. Tem gente esperando montar um escritório gigantesco, colocar tudo do bom e do melhor para abrir a porta. Você não precisa disso. Você viu como é que foi aqui, Você né? não precisa Inclusive, disso. vamos abrir aqui, vamos abrir um parênteses aqui para essa chapa aqui, ela não está fixada ainda. Quem está acompanhando o Improváveis Cast desde o início sabe que não estava aqui. Aí eu tirei a chapa. Aí o meu filho, que me ajuda aqui em toda a consultoria de fazer, falou, não, vamos colocar a chapa que ficou mais legal. Só que ela está só prensada aqui, mas ela não foi parafusada e nem foi feito todas as outras coisas, justamente porque você vai testando e vai vendo como é que fica. Sim. E às vezes o efeito visual não ficou bom, às vezes alguma coisa que você fez. Então a gente foi fazendo aos poucos. Por exemplo, o acabamento da mesa aqui até hoje não existe, mas não foi porque a gente esqueceu de fazer. Porque a gente falou, vamos ver se o tamanho está adequado para o podcast. Pode ser que precisa ser mais largo. E no fim, ficou adequado, a gente vai agora formalizar. Mas são pequenos passos que às vezes parece que a pessoa fala assim, nossa, mas quando eu olhei os podcasts que já existiam, né, que são de renome hoje no país, eu falei assim, nossa, olha que coisa bonita. Mas aí você vê quando eles começaram as histórias também, Exatamente. é pouco a pouco, você vai testando e aplicando, mudando. E é importante porque você vai entendendo e você vai tendo feedback das outras partes, né? Porque não é sobre você, é sobre o outro, é sobre para quem você entrega. Então, falhar, você não ter medo de falhar. Agora, se você falha com uma chapa, é uma coisa. Se você falha com toda uma estrutura, é muito dinheiro envolvido. E é esse pensamento que o empreendedor não tem, porque a gente quer mostrar para o outro que a gente é grande. E o grande não está na estrutura que você tem. Está enquanto você transforma. Hoje a gente tem uma estrutura gigantesca, mas durante muito tempo eu atuei numa sala minúscula, tá? Então, eu primeiro fiz o meu negócio dar certo, eu testei, eu validei, e até hoje, sempre eu lanço coisas novas. Até porque você não pode depender de uma única renda. Empreendedor também. Isso é verdade. Né? Tem que trabalhar no mínimo 3 rendas para você estar... E o seu negócio tem chance de fazer isso, porque quando você vive o seu negócio, então assim, eu comecei com a revista, certo? Então eu tenho a Empreenda, que é meu projeto principal. Só que a Empreenda me dá autoridade para fazer um evento de 2 dias, que é uma outra renda. A Empreenda me dá autoridade para poder fazer imersões internacionais, é uma outra renda. A Empreenda me dá autoridade para ter um podcast, é uma outra renda. A Empreenda me dá autoridade para criar um reality. A gente vai lançar um reality show esse ano. É uma outra. Essa eu não sabia. Essa aí agora eu também vou querer saber aí. Vamos ter que ter outro podcast para saber sobre esse reality. E esse é grande, hein? Então, assim, mas tudo existe porque tem o primeiro projeto. E é essa visão. E se você estiver focado ou estiver com medo de errar, você não vai arriscar em outras coisas, entendeu? Eu lembro, Fabrício, essa história eu amo muito, porque eu fiz a capa. O Shiba foi a minha segunda capa famosa, né? A primeira foi a Dona Luísa Helena Trajano. E aí o Shiba foi a segunda capa famosa. Duas pessoas fantásticas. Sensacional. Também, né? E aí o Shiba me recebeu para fazer entrevista com ele e tudo. E aí a gente combinou dele dar uma palestra lá em Santo André. Ele falou assim pra mim, Elaine, eu não vou cobrar pra ir na sua palestra, mas você também não pode cobrar bilheteria. É gratuito, vamos fazer um evento gratuito? Eu falei, eu dura que precisando ganhar dinheiro. Você fala, ok, gratuito, vamos embora, senhor, vamos servir. E aí fui fazer esse evento em Santo André, né, no teatro, a prefeitura cedeu o teatro, o prefeito tava lá, foi lindo. E no dia eu precisava buscar o Shiba, aqui no Morumbi. E lembra que eu tinha vendido o carro, você lembra? Sim, você falou. E aí eu até tinha comprado um carro. Começa a entrar os desafios que não estavam previstos no plano de negócios. Eu comprei um carro que ele era 1.000, sem ar-condicionado. Imagina, você tá acostumado com carrão lá no Catar, né? Sem dúvida. Imagina aqui no Brasil. Não é? Primeiro susto que eu cheguei aqui. Pois é. E aí, imagina eu que tava com um carro em fevereiro de 2018 sem ar-condicionado, tá? Então, um carro assim, que o vidro não era elétrico, era vidro assim que eu tinha que abrir. Era esse o carro, mas gente, tá bom. Era o que tava ótimo.
E aí eu fui buscar o Shiba no China Box e o dia tava meio nublado, Fabrício. E aí quando tá nublado e você tem 2 pessoas respirando no carro, o que Nossa, acontece? vai embaçar o carro Aí você não todo, tem né? Você não desembaçador tem. quente, não tem nada disso, né? Não tem ar quente, nada disso. Aí o que que eu levei? Levei uma flanelinha. Ai, senhor, tomara que não embace. Imagina o Shiba vendo eu passar. E era isso a minha realidade. Mas eu não deixei de buscar um milionário, dono do China Box do Hyundai. E aí eu cheguei lá no Morumbi e falei assim, mestre, me desculpa, mas como eu tô com a revista, tudo, então eu não tô podendo comprar carro. Todo o dinheiro tá na revista, então... Mas eu prometo que da próxima vez que eu vier te buscar, eu venho com um carro totalmente diferente, porque eu tô trabalhando pra isso, eu tô dando meu sangue, Shiba. E aí ele entrou no carro, nunca ninguém ia achar que aquele japonês, porque japonês geralmente, né, são todos parecidos, né, tal. Nunca ninguém ia achar que aquele era o dono do China Box. Ele abriu o vidro, colocou o bração assim, veio batendo mó papo comigo até Santo André, e ele falou assim pra mim, Elaine, empresa rica, dono pobre. Elaine, eu estou indo com você... Gente, eu escutei isso do Shiba. Eu estou indo com você para Santo André porque você não tem plano B. Você tem o seu brilho no olho, a sua vontade de fazer acontecer, a sua revista é linda. Ele falou, por isso que eu tô indo com você para Santo André. Porque o E que... sabe que é legal isso que você falou? Na aviação, a gente também não tem plano B. A gente tem o alternado, que é algo para quando você chegar no lugar, quando surgir coisas que não estavam no teu plano, você ter como ter contingência. Mas não existe um plano B, você sai comprometido em chegar no destino. E aí, quando você não tem plano B, os desafios que acontecem, eles não te param. Exatamente. Eles fazem você driblá-los, passar, aprender com eles, entendeu? E o Shiba, naquele dia, me deixou tão confortável, porque eu tava vivendo numa situação que as pessoas falam assim, Elaine, você tem que comprar um carro melhor, para as pessoas acharem que você é boa. Você tem que comprar como as pessoas acreditam nisso, o né? status, o status. E realmente existe um status. Vivemos no Você sabe, Brasil. quando eu saí do Catar e vim pra cá, o pessoal falou assim, ele falou, poxa, você tem cidadania italiana, cara, vai pra Europa. Imagina, você jamais vai comprar um carro que nem você tinha no Catar, aqui no Brasil. Eu falei, cara, a minha visão não é o comprar o carro. Eu não tô vindo comprometido com a compra do carro. E as pessoas que de fora não conseguem, quem não tá vivendo a essência, Fabrício, não vai. E aí, naquele dia eu falei, obrigada, porque tinha muitas pessoas avaliando o meu negócio pelo carro que eu tinha e pela roupa que eu vestia. Sei bem como é isso. E eu falei, eu sou muito maior que isso. Só que eu falava isso pra mim, quietinha dentro da minha casa, escondida dentro do meu banheiro. Era o Shiba falando pra mim. E ali eu falei, pronto, eu não tenho que ter vergonha, eu estou trabalhando e eu sei muito bem do meu potencial, porque eu não sou preguiçosa. Eu sou muito estudiosa, eu estudo pra caramba. Então podem falar que eu sou chata, mas não podem falar que eu não sou competente. Porque eu prezo muito isso, sabe? Eu tenho muita habilidade no que eu faço e busco muito conhecimento. Então, e o que não me falta é atitude, sabe? Eu tenho muita atitude e eu sou uma leoa, assim. Eu vou pra cima, eu trabalho, eu sou um tratorzão mesmo, sabe? Eu não tenho problema nenhum em trabalhar. E o Shiba me falou isso, sabe? E ali eu vi o quanto tanto empreendedor erra tentando mostrar pro outro que ele é grande. Não é isso. É o seu resultado. Eu tava escutando do dono do China Box do Hyundai que eu era grande, sabe? E depois eu fiz tantas outras capas famosas e eu nunca precisei mentir para essas pessoas. Eu nunca precisei mostrar algo que eu não era. Por isso que hoje eu tenho abertura com essas pessoas, por isso que elas me recebem na casa delas, por isso que com alguns eu já até viajei, por isso que quando eu ligo e falo, vou fazer tal coisa, elas fazem questão de ir. E como a gente conhece pessoas assim, né? Quando eu conheci a Elaine foi também esse tipo de situação. Foi uma coisa que a gente não estava buscando uma maneira de criar um acesso ou de criar uma maneira para que você pudesse, de alguma forma, acessar uma terceira pessoa. E quando isso é genuíno, você vai gerando essas conexões, e é o que eu chamo de poder das conexões. Sim. É você ter uma conexão fidedigna, uma conexão autêntica com a pessoa. E a gente foi conversando de coisas que não tinha nada a ver, e aí eu fui saber. E agora a gente vai entrar nisso justamente do projeto Catar. E por que isso? Porque eu queria justamente entender porque a gente está num contrafluxo. Eu morei quase 8 anos no Catar, voei em mais de 120 países e conectei com 184 culturas. Aí eu acabei conectando com a Elaine e ela me falou, eu estou fazendo todo um trabalho agora, que agora é setembro, é o Egito, não é isso? É Até eu isso. vi que na revista aqui, ó, para você que não tem ainda,
Quando você tiver a sua A gente aqui, vai já de- fala do Egito aqui já no início da revista. E aí depois o plano é o Catar. Catar. Então fala um pouco sobre isso, porque eu vejo que as pessoas às vezes, você vê mais uma vez, você está visualizando lá na frente. Você Uhum. treinou a mente e é por isso que eu falo para as pessoas falam, tá faltando piloto no mundo. Eu falo, não tá faltando piloto, tá faltando aviador. Aviador tem essa visão do todo. Ele entende a aviação como uma empresa, ele faz a autogestão dele, faz a gestão da máquina, mas faz a gestão do que está por vir. E você já tem isso desenvolvido. Por isso que eu acho que eu adaptei bem ao empreendedorismo de entender que tudo que a gente tem de desafio, fogo no motor, falha de motor, despressurização, turbulência, isso é tudo fichinha, tanto que eu falo para as pessoas até hoje. As pessoas falam, cara, como é que é? Eu falei, cara, é muito mais fácil. Fogo no motor, despressurização, é bem mais fácil do que eu empreender. Mas você treina a mente, como você falou. Como é que foi você treinar a tua mente para conseguir sempre enxergar esse próximo passo e não acomodar? Nossa, e assim, eu preciso começar a treinar minha mente a parar de ter ideias. Eu tenho muitas ideias, assim. O que acontece, Fabrício? Eu amo muito, eu sou extremamente apaixonada pelo meu trabalho. Assim, não apaixonada pela revista em si, pela essência do projeto, de poder trazer, de inspirar, de ensinar e ao mesmo tempo de mover. Porque mais do que Isso isso é faz total mover, diferença. sabe? Eu vejo as pessoas, o que eu recebo de mensagens no meu Instagram, tanto no meu Instagram pessoal como das revistas, assim, nossa, eu te vi em tal lugar e aí eu comecei a fazer isso, a minha meta é ser capa da Empreenda. As pessoas, hoje, elas têm, começo de ano eu recebo muitos cartazes de meta, as pessoas recortam o rosto da minha capa e põem a foto dela, e põem na parede, eu vou ser capa da Empreenda. Eu entrei no coração dessas pessoas. O projeto editorial, ele conseguiu entrar no coração das pessoas. Isso não tem preço. Essas pessoas são embaixadoras hoje da minha marca, né? E ali eu falei, poxa, tá, isso com um projeto editorial, mas o evento, quando elas vêm, eu sou assinante da revista, eu tô na Empreenda, elas fazem questão de estar. E aí eu falei, que legal. E eu gosto muito de aprender. Eu fui participar de algumas imersões internacionais. Eu fui para Seattle, eu fui para Las Vegas, conhecer os negócios, e fui para o Vale do Silício. E essas 3 imersões internacionais que eu pude fazer, né, através da revista, que você paga em dólar, né? Sim, sem dúvida. Você ganha em real e paga em dólar, entendeu? Então, assim, eu aprendi muito. E eu falei, poxa, da mesma forma que eu nunca imaginei que aquela menina lá do fundão de Mauá pudesse estar lá, entrando esses aplicativos que a gente tem no celular, eu falo, eu quero proporcionar isso para outras pessoas, mas eu não quero que elas venham a turismo. Eu quero que elas venham a negócios. Como que eu posso desenvolver uma imersão internacional? E aí, esse ano, eu tenho 2 imersões internacionais. Então, todo mundo tá indo pro Vale do Silício e todo mundo tá indo para Dubai. Eu falei, tá bom, então eu não sou todo mundo. Já tem muita gente indo Isso é pra lá. verdade. Para onde as pessoas não estão indo? Egito é um lugar barato, né? Ir pro Egito é muito mais em conta do que ir para Dubai. Só que o Egito tem uma história. Eu costumo dizer que o empreendedorismo começou ali no Egito. Olha as construções Sem dúvida, gigantescas. nossa. Começou, né? O berço do empreendedorismo é o Egito. E até hoje exponencializam a mente da pessoa porque tem inúmeras teorias de como que na época eles fizeram, né? Exatamente. Tanto que essa imersão que a gente idealizou, nós vamos passar... Eu estou levando 2 mentores comigo, né? Eu também vou dar mentoria, mas mais 2 pessoas. E nós vamos levar as pessoas para ir numa LG, na empresa LG, lá no Egito. Então, elas vão entender. Pô, tem LG no Brasil? Tem, gente. Mas a gente vai lá no Egito, ter uma mentoria. Nós vamos numa empresa de laticínios, como se fosse a nossa Nestlé aqui, a Ruiana. Nós vamos entrar nessa empresa, vamos ter uma mentoria de negócios. Além de conhecer toda a parte de essências, joias, tapetes, né? Toda essa parte de tecidos, nós também vamos conhecer. Mas uma visão de negócio. O que mais que eu posso fazer? Cara, e o que você que mais eu falou tô fazendo? tá 100% correto, porque eu trabalhei com muito egípcio e fiz muito negócio com egípcios no Catar. E eu não sabia que eles eram tão orientados a negócios como libaneses e outras culturas que são considerados tradicionais. Tanto que eles ocupam, ou eles são empreendedores, verdadeiramente têm suas próprias empresas lá no Catar, ou então eles são gestores, ocupam grandes cargos, altos cargos, por essa mente já orientada a fazer o negócio dar certo. E mesmo você gestor de uma grande corporação, você precisa ser um intraempreendedor. Você tem que ter uma mente. Por isso que eu falo que o empreendedorismo é um estilo.
sabe? Ele é muito mais que uma capacidade técnica de ter visão apurada, etc. E realmente tem que ser um estilo, você tem que realmente viver aquilo, se colocar realmente naquele momento de, poxa, aqui eu tenho um senso de dono, sabe? Então isso é muito legal. Então, e aí eu escolhi o Egito porque eu consigo levar mais pessoas a um preço muito atraente, porque lá é em conta e meu intuito realmente é fazer com que essa imersão seja, tanto que os certificados da imersão são em papiro, encomendei papiro para todos os certificados. Isso, olha, entendeu? Isso realmente faz uma diferença. Fora várias experiências que a gente já encomendou ali. Nós vamos ter um cruzeiro, né? Pelo Rio Nilo de 2 dias. Nossa, fantástico. Também, tudo 5 estrelas, hotel 5 estrelas, cruzeiro 5 estrelas, tudo incluso. Então, assim, eu fiz uma coisa bem bacana. E aí eu falei, poxa, aí eu tenho 2 veículos de comunicação. Tem a Empreenda, então a Imersão Egito, ela é mandatória. As capas da Empreenda, né? Então, algumas capas vão estar com a gente lá nessa imersão. E aí eu falei, tá, mas agora eu tenho a Empreenda Esportes, eu preciso ter uma imersão para esportes. E que lugar incrível que eu posso fazer uma imersão que esse ano acontece a Copa do Mundo? Catar. E aí eu falei, não tem problema, eu vou 2 vezes por Oriente, não tem problema. E aí eu fui... agora a gente está desenhando a imersão Catar, que já está incrível, já consegui um acesso na Amazon. Agora eu estou buscando mais acessos dentro do Catar para poder levar esses empresários para lá. E aí eu vou com alguns pentas, né? Eu quero, além do Edmilson, que é nosso sócio no projeto Empreende Esportes, a gente está convidando o Belete, que também foi jogador, Cafu, que é um embaixador da COP, já vai estar no Catar. E aí agora a gente está buscando acesso aos estádios. Então, 2 estádios a gente está pedindo liberação para que a gente possa fazer uma visita técnica antes da Copa, porque a imersão no Catar, a gente sai do Brasil no dia 23 de outubro e volta no dia 9 de novembro. Então, eu vou um pouco antes da Copa. A Copa começa no dia 20. Então, eu vou conseguir fazer 2 visitas técnicas nos estádios. E eu quero ter mais outras experiências. Então, o Catar, para mim, vai ser muito bom. Mas, de novo, eu quero que as pessoas olhem e falem, tá bom, o que daqui eu posso aplicar no meu negócio? Então, é uma visita, é realmente uma imersão de empreendedores querendo se conectar com empreendedores de outros lugares e realmente aprender com eles e trazer para dentro de casa. E isso independe do seu tamanho. Esqueci de te falar, mas a minha filha, ela trabalhou na Copa, nos esboços iniciais, num programa chamado Youth Panel, Painel da Juventude, que foi justamente para eles desenharem tudo que foi feito. Eu não me lembro agora quantos países que participaram, para você entender a visão cultural de cada país, do que precisaria para que desse certo a Copa. Sensacional. E aí ela passou num programa seletivo bem complexo lá, mas foi escolhida. Tanto que eu tenho a bola da Copa, até esqueci. Olha, você ela podia trazer a bola, colocar aqui a bola da Copa para que você já recebesse um spoiler. Então eu tenho a bola original, tudo da Copa em casa, porque ela participou desse projeto. Então eu visitei os estádios, não todos, mas eu visitei acho que 6 estádios. Eu cheguei a visitar justamente porque ela trabalhava lá dentro. Inclusive tem algumas filmagens que eu estava lembrando esses dias, da gente participando, porque teve um dia que foi feito um evento só para brasileiros, e aí foi muito bacana também. Então, quem for para lá vai com certeza ter uma experiência incrível. E nós dependemos de experiências, né? Eu tenho comigo, assim, é uma frase da Malala, mas eu gosto, eu trago muito isso para mim, que é assim, nós esquecemos o que a gente vê e o que ouve, mas a gente não esquece o que sente. Totalmente. E você está numa imersão dessa, com o nível de pessoas, de mentores que a gente vai levar e poder aprender lá fora e trazer e aplicar aqui dentro, assim, não é o valor financeiro, sabe? É inestimável, né? Hoje a gente vive nessa era muito instagramável, as pessoas querem muito viajar para fazer um selfie lá fora e falar que é bom. Não é isso que eu quero. A primeira vez que eu fui acampar no deserto, eu achava assim, eu pensava, cara, o que eu vou fazer lá no deserto, cara? Cara, parece uma cidade. Você monta aquelas tendas, aí são... Cara, você se sente como se estivesse no Lawrence, na Arábia, se tivesse em algum filme desses assim, sabe? Você fala assim, que é o que você falou, é a experiência. Você viver essa experiência de estar lá, de passar um tempo, uma verdadeira imersão lá, é realmente uma imersão. Não, é fantástico, é fabuloso. Então, e isso eu só consigo fazer porque eu já fui em outras imersões, eu sei, isso eu gostei, isso eu não gostei, então eu sou muito assim, eu vou, entendo como é que é,
trago, adapto, e eu sei a essência que eu quero passar, né? Eu sei a essência que a empreenda quer passar, e com base nisso, eu desenho um reality. Foi dessa Oi, com sequência de base nisso, experiências que você quis levar pro a reality. experiência para um nível... Porque o que acontece? Nós temos... Fala-se muito aqui no Brasil das comunidades, das favelas. E algumas pessoas trabalham o tema comunidade, favela, porque parece que assim, eu sou uma empresa melhor se eu sou sustentável, eu sou uma empresa melhor se eu ajudo o próximo. Mas até onde isso é verdade? Até onde você realmente ajuda ou se você só quer parecer legal? Isso me incomoda muito ainda, porque infelizmente algumas pessoas só querem parecer legais. Isso é verdade. Entendeu? E aí eu falei, tá, vamos mostrar essa realidade, vamos mostrar realmente o que é o Brasil, quais coisas incríveis, porque, gente, você pode estar aí na sua comunidade e com certeza você faz coisa incrível e você também merece voz, entendeu? Isso é verdade. Você também merece voz. E aí eu desenhei um reality, né, a Empreenda, que é exatamente assim, eu estou selecionando 12 empreendedores de pequenos negócios das comunidades. Então, assim, você pode ter depósito, padaria, pode ser cabeleireiro, você pode ter uma loja de roupa. Empreendedores comuns, não são startups, porque a maioria dos realities hoje trazem as startups, querem investir em startups. Não. Eu quero conhecer 12 empreendedores da comunidade, pessoas que transformaram a sua vida com aquele negócio. Depois dessa seletiva, nós vamos pegar 6 empresas nacionais que começaram no quintal, como a Cacau Show, uma Natura, tantas outras empresas nacionais que começaram no fundinho de casa, numa cozinha emprestada. E tantas histórias lindas que eu tenho, e a maioria eu já entrevistei. A maioria dessas empresas já foram capas no Empreende, né? Os donos já foram capas. E ali, qual a minha ideia? Pegar esses empreendedores, levar para dentro dessas empresas, para entender que assim como ela que está atuando no salão na beira da casa, no fundo da casa dela, ele começou numa cozinha no fundo da casa dele. Então, a gente vai mostrar essas histórias e vamos trazer as mentes dessas pessoas para conectar com essas mentes de pessoas que acham que tá tudo bem ali. Não, não tá tudo bem. Dá para você fazer mais coisas. Né? Você pode ter 2 salões, 3 salões. Você pode ter um salão em cada esquina. Você pode fazer N coisas. Então, a gente vai trazer isso. E em nenhum momento essas pessoas vão ser eliminadas. Elas vão ser ranqueadas, porque elas vão ter conteúdo. Então, isso assim, é fantástico, hein? eu aprendo de marketing, eu venho aqui e estruturo minha empresa. Eu aprendo de finanças, eu venho aqui e estruturo minha empresa. Então, eles vão ter 6 conteúdos com 6 grandes mentes, mais os nossos professores em loco, onde a gente vai estar acompanhando, e nós vamos ranquear essas pessoas. Então, assim, elas vão ter a vida delas transformadas com certeza. A gente só entrega, a gente não... O que a gente vai fazer é assim, os 3 primeiros no ranking vão receber prêmios específicos, mas ninguém vai ser eliminado, entendeu? Então, isso é uma coisa que é um reality muito legal, realmente, onde quem tá assistindo vai falar, nossa, eu tô aprendendo sobre isso de marketing, nossa, eu tô aprendendo isso de gestão, nossa, eu tô aprendendo, nossa, network é isso, entendeu? Nossa, parceria, aquilo. Então, a gente vai trazer coisas que, aos olhos de algumas pessoas, parecem, isso só acontece com ele, para realmente a realidade. E esses empreendedores de negócios menores vão ser o espelho para tantos outros que têm negócios melhores entenderem que sim, dá para fazer. Nossa, fantástico. Vai ser bem legal. Fantástico. A gente ainda quer estrear esse ano ainda. Assim que voltar do Catar, a gente tem que estrear o reality. Você está aguardando? Aguarde por esse momento do reality. Vai ser bem legal. Vou entrar no processo seletivo para ver se a Decole Studios vai estar lá também participando. Eu queria saber um pouquinho mais sobre como que você poderia trazer de forma simplificada para as pessoas que hoje estão buscando empreender, que estão buscando participar justamente desse processo de iniciar, como você fez, né? Como você falou. Quais são os primeiros passos assim que você acredita que seria o mais importante para essas pessoas fazerem? Bom, a partir do momento que ela tem uma ideia, porque quando a gente tem uma ideia, a gente acha que é a melhor ideia do mundo. É normal, é normal, entendeu? Eu também já achei. Então, assim... Você pensa também que ninguém teve essa ideia em nenhum momento. É única. Exatamente, ninguém teve. Então, assim, primeira coisa, valide a sua ideia. Realmente, coloque ali, crie um protótipo, tenta validar a ideia. Poxa, a ideia realmente tem validação? Você realmente consegue fazer uma venda com aquilo? Porque, gente, não existe negócio sem venda. Tá? Não tem como acontecer um negócio. Então, não é um negócio. Se não tem venda, não tem um negócio.
Você tem venda? Dá para fazer? Aí volta para dentro de casa, estrutura seu projeto. Não precisa ser nada tão robuscado de novo. Não perde tempo. Começa com as ferramentas que você tem. Eu comecei com o que eu tinha na mão. E fui buscar ajuda, claro, gratuita. Quantas mentorias gratuitas eu não fiz? Hoje eu posso pagar grandes mentorias, mas não foi assim no começo. Fiz Verdade. muita mentoria gratuita, né? E tem muita coisa legal na internet para você, no começo do seu negócio, quando você ainda não pode pagar. E ali, assim, e não desiste no primeiro desafio. Porque se eu tivesse desistido na primeira revista que eu não tinha dinheiro para mandar pra gráfica, eu não tava aqui hoje. A Empreenda tá fazendo a edição de número 60. E eu já tenho a edição 1 da Sports. Então, assim, 60 edições depois, eu lancei outro veículo de comunicação. Mas para isso teve o primeiro. Teve os primeiros desafios. Os desafios não vão deixar de existir. Então, tenha uma mente, além da sua ideia estar validada e você realmente ter essa coragem, tenha uma mente que, ok, vem problema que eu resolvo. Vem em mim, tá tudo bem, vambora. Sabe? Traz isso. Realmente é uma maratona. Empreender é um esporte. É realmente muito trabalho, muita dedicação, muita disciplina, muita resiliência, muito treino, como você disse. Tem pessoas que olham como 1000 fracassos. Tem pessoas que olham como 1000 oportunidades de não fazer daquela forma. Entendeu? Então, Exato. continua a mesma coisa. Não, A diferença é como você E o que a olha. gente falava do você falhar rápido, barato e muitas vezes é justamente essa questão de você ter a oportunidade de errar enquanto você é pequeno. Sim, Porque a gente estava conversando até, acabamos não abordando no podcast, mas foram 3 edições que foram digitais. somente digitais. Para teste. Então você podia se dar o luxo de, eu vou fazer isso aqui, não tenho editor, não tenho um redator, não tenho uma pessoa que vai passar por todo um processo mais apurado de revisões. Só que a partir do momento que você se compromete de lançar um Impressa. exemplar desse impresso no nível que está, na qualidade que está, com o melhor papel, com o melhor layout, você já tem que estar com uma equipe muito bem estruturada. Exatamente. Então agora não é mais a hora de errar, né? Não, foi quando eu falei. No início. Chega uma hora que você fala, não posso mais ser amador. Eu realmente preciso me profissionalizar. E aí, profissionalizar é caro. É você realmente se dedicar muito mais. Só que aí você já realmente tem um terreno. Você já arou aquele terreno. Você já está começando. Agora é hora de você regar bastante aquela sementinha. E regar é nutrir, é colocar sempre o seu melhor, é buscar muito conhecimento, muito conteúdo. Quantas revistas eu já não mentorei? Hoje tem pessoas que me procuram, Elaine, quero lançar uma revista do tal segmento, como que eu faço? Então hoje as pessoas me pagam para ajudar elas a montarem revistas. E aí eu falo, eu nunca tive a mente da notícia, eu tive a mente de realmente estruturar um negócio. E você pode estar fazendo bombom na sua casa hoje. Se você tiver a mente de estruturar o seu negócio, você vai fazer bombom daqui a pouco na sua casa e mais 10 casas de pessoas que vão trabalhar para você. Então você pode ter o seu negócio, gerar emprego, ajudar muitas outras famílias a crescer o seu negócio. Você está ajudando. Quando que a gente cresce? Quando a gente propõe para outras pessoas crescerem com a gente. Porque sozinha não dá. Senão não tem sentido. Entendeu? Não tem sentido. Então, é essa mentalidade que você tem que ter. Não é sobre você, é sobre o outro sempre. Elaine, eu por mim ficava mais umas 2 horas falando também. aqui. Mas queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, assim, ou em relação à revista, ou em relação ao empreendedorismo, ou o que você sentir que seria importante falar para as pessoas que estão na condição de improváveis hoje e que querem caminhar nesse desafio de se tornarem imparáveis. Eu sempre gosto de deixar a mensagem de seja constante, sabe? Porque independente de você ter outros planos, você pode hoje empreender, mas tem o seu emprego formal, que se o seu negócio não der certo, a outra renda supre. Independente disso, o seu negócio tem que ser constante. Não dá assim, esse mês tá tudo bem. Esse mês eu não faço, mês que vem eu volto. Porque você perde algo que não se compra. É a autoridade. Hoje eu tenho autoridade porque a constância me trouxe até aqui. Sabe? Hoje, tinha mês de eu não ter R$1, tá? Eu tenho que... Então, assim... Um amigo meu que falou, ele falou, estava no auge do empreendedorismo, fui olhar, tinha 23 centavos na conta. E acontece muito, tem muitas pessoas que eu já te entrevistei, porque aí, assim, eu tô passando por coisas hoje que eu falo assim, caramba, né? Fulano falou isso que ia acontecer realmente. E realmente acontece, porque é algo que o universo traz.
Quantas pessoas hoje podem ter uma fama, mas não tem dinheiro? Por quê? Porque se preocupou em fazer algo para mostrar para o outro que era bom. E não é isso. Porque isso acaba. Se você não tem dinheiro, você não consegue manter aquela fama. Agora, se você tem um negócio estruturado, como a constância de você entregar, às vezes você não tem dinheiro na conta, mas você sabe que você tem uma credibilidade no mercado, você consegue conquistar isso e vai pagar e volta para arrumar a casa. Você tem que ter sempre esse raciocínio. Porque isso lá na frente você vai poder comprar tudo aquilo que você acha que, né, que não poderia ter comprado porque não era o momento, mas você vai comprar aquilo e muito mais coisas. A sua empresa está gerando empregos, está fazendo com que outras famílias se mantenham, você está fazendo o Brasil girar. Então, empreender é muito maior que isso. E a constância vai fazer você virar essa chave. Então, seja constante. Esse mês não dá? Tem que dar. Vai dar. Sabe? Você sabe buscar isso. Porque não peça ajuda de fora, dinheiros externos. Às vezes você tem coisa que você consegue fazer no começo. Eu vejo tanto empreendedor vendendo o negócio dele tão baratinho no começo. Eu falo, não, aguenta um pouquinho. Lá na frente você vai ser tão maior. Vai ser tão maior. Sabe? Então, tenha constância. Acredite em você que aí não tem erro. Gente, conversei aqui com a Elaine Julian, essa pessoa maravilhosa que sabe tudo, não só de empreendedorismo, mas principalmente de edição de revistas e contar a história das pessoas. Esse foi mais um Improváveis Cast com Fabrício Moresco, dando voz à mensagem para que você decole.